para o pessoal que acompanha o nosso canal, nós somos o Santo Fotógrafo, você deve estar acompanhando os nossos vídeos e o assunto de hoje é bolos. A gente está aqui com uma pelotense que estudou Belas Artes, morou no exterior, na Austrália, em Sydney, e quando retornou fixou residência no Rio de Janeiro, depois morou na Bahia. Ela é secretária executiva bilíngue, tradutora por profissão, trabalhou em multinacionais no Rio e Salvador e depois disso tudo, há 20 anos, ela trabalha com bolo para todas as ocasiões aqui em Pelotas. É com imenso prazer que a gente recebe hoje aqui a Arlete Vieira, a designer de bolos mais famosa aqui na nossa região. E para você que está nos assistindo no Brasil todo, a gente vai falar hoje então sobre bolos, como contratar bolos, como escolher bolos para o teu evento. Arlete, muito obrigado pela tua presença aqui. Em nome de Juliana e em nome da Kelly, a gente gostaria de agradecer. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho como começou a tua história com os bolos. Ok, quero agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que é tão emocionante para todas as noivas e pessoas que fazem eventos. O que você gostaria de saber? Como iniciou esse negócio dos bolos? Como começou essa profissão? Na realidade, eu comecei porque eu tinha uma empresa de doces dietéticos, na realidade tenho ainda, e os próprios clientes dos dietéticos começaram a solicitar bolos normais. E a partir daí, então, eu comecei a trabalhar com isso. Arlete, e como tu te define trabalhando nessa profissão de designer de bolos, ou como se chama em muitos lugares do Brasil, a popular boleira? Como é que tu te define dentro dessa profissão? Bom, eu me realizo na realidade porque eu sou apaixonada por isso. Como eu fiz Belas Artes, então é uma maneira de eu aplicar a minha arte. E sou sedenta por conhecimentos, apaixonada por isso, pelo que eu faço. Arlete, conta pra gente um pouquinho onde são os teus cursos, onde tu costuma buscar novos conhecimentos, novas ideias, desafios. Eu vi agora que tu estás trabalhando com flores. Conta um pouquinho assim pra gente. Ok, eu na realidade eu viajo muito para São Paulo, faço meus cursos praticamente todos lá, e quando tem algum professor internacional que vem ao Brasil, eu automaticamente estou lá para aprender um pouco mais. Quer dizer, as técnicas são diferentes de professor para professor, mas sempre se aprende alguma coisa nova, sempre. Arlete, eu queria fazer uma pergunta em relação a tendências, né? As tendências dos bolos de casamento de 15 anos e o uso de flores. Como que funciona? Flores, desenhos, como que é isso no bolo de casamento? Bom, com relação a tendências, os bolos atualmente eles são mais altos, os andares são mais altos, eles são mais slim, eles são mais nesse sentido, assim, entendeu? Então, aquele tipo de bolo mais achatado, mais grandão, ele tá um pouquinho fora. A tendência agora é essa, pelo menos é o que se vê mais em revistas, não só revistas especializadas daqui do Brasil, como de fora do Brasil, essa é a tendência atual. Mas as noivas preferem o clássico e o clássico é o campeão. Agora, com relação a flores, existe uma opção também de colocar flores no bolo. Eu trabalho com flores de açúcar, que eu mesmo faço, e são comestíveis também. Mas há a possibilidade de se colocar também flores naturais. Isso aí é uma preferência da noiva, de uma opção dessas. Agora, o cuidado que deve se ter com flores naturais é extremo, porque nós estamos lidando com alimentos, é a saúde, entendeu? Pode haver algum problema, alguma contaminação. Então, quando entra flores naturais, o cuidado é muito maior, muito maior. Muitos detalhes devem ser observados com relação a isso. E se o cliente quiser um bolo com algum tipo de personalidade deles? É tranquilo também? É tranquilo, não, é tranquilo. Cria-se.
Eu adoro quando os clientes chegam e querem algo diferente. Adoro. Inclusive tem uma foto de um dos bolos que a Kelly fotografou que é fantástico. Os bolos quiseram a criação do que eles mais gostam, que é filmes. Sim, nesse caso a gente fez um ensaio com os noivos com 30 capas de filmes e a gente fotografou e reproduziu 30 capas onde eles aparecem e depois tu colocou no bolo essas fotos, então o bolo simula uma tira de filme com fotos dos noivos. Exatamente. Existem modas de bolo, tá? Já passou ou não passou, se a cliente quiser, na realidade eu faço o que ela quer, entendeu? Se a noiva chegar e querer um bolo preto, eu faço o bolo preto. Eu tento agradar e fazer exatamente o que a noiva quer. Eu realizo um sonho. Então, o que ela sonhou, eu procuro fazer. Mas já houve a tendência de bolos ruffles, que são os de babadinhos. Já teve de bolos lousa, que são os pretos, pintados com branco. Pintados, normalmente coloridos. Bolos naked também, e agora também se usa muito o semi-naked, que é o bolo naked com uma leve camada por fora, ainda mostrando um pouco da massa e do recheio. Interessante, creio que a gente fez um evento esses dias que era semi-naked. Eu presto atenção nos bolos e acho que a gente fotografou um aniversário de 40 anos onde o bolo era semi-naked. Alex, uma pergunta que as pessoas se fazem, e é uma dúvida minha, inclusive, o bolo pode ser ornamental, falso, fake e pode ser comestível. Sim. A parte de design, o bolo comestível permite tanto design quanto um bolo fake? Permite. Se consegue fazer o design do bolo comestível da mesma maneira que faria um bolo fake? Sim. E isso em nenhuma esfera prejudica o sabor? Nenhuma esfera, não. O sabor permanece exatamente como tem que ser. Sim. Não tem então nenhuma dificuldade de estruturar um bolo comestível para que ele seja bem ornamentado? Não, inclusive também já se fez um bolo ao contrário. Ao invés de ter a base maior embaixo, a base maior foi para cima e o menor foi para baixo. São bolos chamados de chandelier, candelabros, vamos dizer assim. Sim. Então já se fez isso também. E comestível nesse caso? Comestível, totalmente comestível. E a maioria dos teus clientes opta por bolo comestível ou por bolo fake? Se tu tiver que fazer uma média, por exemplo, para quem está nos assistindo que vai fazer um evento. Isso é uma coisa muito pessoal da cliente, né? Eu tenho clientes, principalmente de fora daqui, que querem só bolos verdadeiros. Aqui existe muito essa tendência de bolo falso, né? O bolo fake que fica todo o tempo na mesa e com o outro a ser servido na cozinha. Confesso que acho que a maioria dos clientes que a gente atende mantém um bolo fake a noite inteira ornamentando a decoração e o bolo servido é um outro bolo. Eu prefiro fazer ele totalmente verdadeiro. Sim. Isso impacta diretamente no preço? Sim, com certeza, né? Mas não é assim, entendeu? Muita diferença, porque o trabalho maior na realidade é por fora do bolo. É o que dá mais trabalho, não necessariamente por dentro. Apesar de eu trabalhar com produtos de muita qualidade, porque aí o sabor realmente aparece, né? Mas não influi absolutamente nada. Tá, e aquém dessa questão da personalização, existe a possibilidade não sei, as designers costumam ter mais bolos fakes, digamos assim, como vou explicar, a pronta entrega, alguma coisa que é cópia, que é usual. Por exemplo, você tem bolos no seu ateliê que estão prontos para cliente chegar e dizer: olha, eu não tenho nenhuma
não tenho nenhuma ideia para o meu evento, eu quero aquele bolo ali, vou levar aquele falso e vou colocar lá. Ou todo bolo é personalizado? Não, eu tenho. No meu ateliê eu já tenho alguns bolos que eu trabalho com eles fake, ok? Mas nada impede que a cliente veja um bolo fake, eu quero aquele ali verdadeiro. Aí eu faço. Mas eu tenho os meus fakes no ateliê para a cliente escolher. Arlete, eu gostaria de saber como definir um bolo, dependendo do estilo da festa. E como calcular essa quantidade, como se define assim, o tamanho, quando o bolo é verdadeiro, né? E quando tem bolo extra para servir para os convidados. Ok. Conta um pouco. Tá, ok. Na realidade, o bolo verdadeiro, ele antes ele era feito por quilo. Atualmente já não se usa mais isso, é por fatia. E depende muito da quantidade de convidados e o horário em que esse bolo é servido. Vamos supor, se o bolo ele é servido como uma sobremesa, a contagem de fatias é mais certa, tá? Com a quantidade de convidados. Mas se for servido bem mais tarde, aí essa quantidade diminui consideravelmente. Porque veja bem, quem está dançando já não vai sentar para comer, porque você precisa do prato, um garfinho e tal para degustar o bolo. Então a pessoa que está dançando, ela não vai sentar. As pessoas talvez mais velhas, de mais idade, já tenham ido embora. Criança não se considera, normalmente come do próprio prato da mãe. Então, faça um cálculo exatamente assim. Se for como sobremesa, a contagem é mais certinha, vamos supor 300 convidados, faça uma contagem de mais ou menos 280, mais ou menos por aí. Ok? Mas se for servido realmente bem mais tarde, a quantidade diminui mesmo. Tá? Porque senão vira desperdício. Então, com relação ao bolo verdadeiro, uma opção que fica muito bonito numa festa é quando o bolo é cortado na presença dos convidados. Ele se torna uma atração a mais. Bem interessante. Quando, nesse caso, digamos que o bolo tenha 100 fatias, isso é uma estimativa minha, e o bolo que os noivos escolheram visualmente não comporta esse número de fatias. Já fiz isso. Já tive noivas que queriam bolos extremamente altos, mas a quantidade de fatias a ser servida era menor. Então existe a opção de fazer um andar ou 2, ou quantos forem necessários, verdadeiros e o restante falso. Tá, e ao contrário, se a quantidade de fatias não cabe no tamanho do bolo que a pessoa escolheu. Exatamente a mesma coisa. Faça praticamente todo verdadeiro, todo falso, com um andar que comporte a quantidade de fatias que eles querem verdadeira. Como vai se definindo assim, como vai se conversando para se chegar num bolo que agrade, que tipo é aquele bolo? As noivas normalmente elas já sonham com o bolo. Então muitas delas já vêm com alguma ideia e em cima dessa ideia então cria-se um bolo especial para elas. Que pode ser um bolo moderno, pode ser um bolo clássico. Então é em cima do sonho dela que eu trabalho. Agora com relação aos de 15 anos realmente, né? Os bolos podem ser mais coloridos, mais despojados, mas o que predomina são os lúdicos, os mais em tons pastéis, mais delicados. Arlete, e daí? E agora, sabores. O que mais pedem? Que tipos de recheio a gente pode fazer? Se tem alguma coisa regional que pode ser colocada? Ok, e daí? Isso. Atualmente me pedem muito os bolos de chocolate. Tá? É um bolo macio, um bolo que se desmancha na boca, muito saboroso.
Em relação a recheios, há infinidade de recheios. Então, mas o que eu mais sou procurada é com relação à trufa belga, tá? Chocolate belga, doce de ovos com amêndoas. A amêndoa ameniza um pouco o gosto, né, do ovo. E o meu preferido, que é um branquinho, na realidade ele é feito com chocolate branco belga e ainda um toque de geleias de frutas vermelhas, que eu utilizo amora, morango e mirtilo, com um toquezinho também de licor de laranja. Então, Um bolo que talvez não se torne tão doce. não, exatamente. A geleia, ela dá uma cortada no doce. Então não fica um bolo, fica um bolo saboroso, não fica um bolo enjoativo. Pelo menos é o que eu faço há mais de 15 anos e agrada. E se o cliente tiver algum toque, alguma coisa que ele queira, talvez se eles são chegados a algum tipo de fruta, algum tipo de sabor, eles podem chegar e te pedir para acrescentar alguma coisa. Modificar uma receita para aquele casal, para esse tipo de coisa? Sim, na realidade é mais personalizado, né? Tem os que querem e os que não querem. Não é muito comum aqui no sul se usar limão siciliano, framboesa, esses tipos de recheio, avelã, pistache, mas eu trabalho com isso também porque eu tenho clientes que me pedem isso. Mas aqui no sul não é muito comum. Arlete, o local do bolo é na mesa dos doces? E os noivinhos? Bom, eu como cake designer ou como boleira, para mim o bolo ele tem que ter uma mesa só para ele, entendeu? É uma questão de profissionalismo, vamos dizer assim, tipo ser profissional. Mas o bolo, para mim, ele tem que ter o seu espaço. Ele é o segundo item mais importante na festa ou para a noiva. Primeiro é o vestido dela. E em segundo entra o bolo. Para aí, o noivo é o terceiro, então. Primeiro é o vestido, depois o bolo, o noivo só chega no terceiro lugar. Pra mim, entendeu? Claro que o noivo é o concurso, meu Deus. Mas em itens de decoração e acessórios, ou o que entra na festa, primeiro é o vestido da noiva e em segundo lugar é o bolo. Então, os convidados, quando eles chegam, eles querem ver o bolo. Qual é o bolo da noiva? O bolo da noiva. Entendeu? Então, se você coloca o bolo entre decoração, entre doces, bandejas e decorações, que são lindas, por sinal, ele passa a ser, ele desaparece às vezes, dependendo do tamanho. Sim. Entendeu? Então, ele passa a ser um acessório, não um item de relevância. Ele passa a ser coadjuvante na decoração. Exatamente. Então, eu defendo isso, que o bolo tem que ter a sua mesa. Tá certo. E os noivinhos? Os noivinhos é uma coisa muito à parte. Os noivinhos, eles são sempre personalizados. E é onde eu entro quando eu conheço ou passo a conhecer uma maior intimidade dos noivos. É um momento que eu procuro resgatar a história dos noivos. E eu tento transmitir essa história nos noivinhos. Os noivinhos são de biscuit, é um item praticamente eterno, só vai acabar se quebrar, se cair, quebrar. Mas eu resgato isso deles, porque isso são histórias antecedentes ao evento casamento, que vai perpetuar nos noivinhos. Imagina, você tem filhos e o seu filho vai chegar assim: mãe, por que dois buquezinhos aqui nos noivinhos? Existe uma história por causa disso.
Existem história por trás de todos os itens dos noivinhos. O caso desse dos 2 buquês. O casal se conheceu no casamento de um amigo. Então, na realidade, ela pegou o buquê da noiva. Então, ela quis, assim, conheceu o noivo dela nessa festa, então ela quis reproduzir essa história nos noivinhos dela. Então, ficou uma história perpetuada ali. Eu procuro resgatar isso. Tem um casal de noivos que se conheceram na universidade. Então, o que você vai colocar para retratar uma cena deles terem se conhecido na universidade? E fomos livros, profissão, alguma coisa assim. Aí eu comecei a puxar, eu digo, o que ela estava fazendo quando você a viu pela primeira vez? E a mesma pergunta para ela, o que ele estava fazendo quando você o viu? Ele não se lembrava o que ela estava fazendo, né? Mas ela se lembrou. Ele estava tomando um cafezinho. Quando ela olhou ele pela primeira vez e disse, é ele. Então eu retratei isso nos noivinhos e ninguém sabia. Então eu fico puxando essas histórias para perpetuar o momento deles, a história Acaba deles. sendo histórias da formação daquela família que está acontecendo naquele dia. Exatamente. Existe a tradição de se guardar por um ano o bolo e para renovar os votos. Isso existe. Eu tenho clientes que guardaram por 3, 4 anos. Congelados, é óbvio, né? Sim. Mas ele se conserva bem, porque o bolo ele tem licor por dentro, ele tem um álcool, ele tem algum líquido com álcool, uma bebida alcoólica, e isso conserva. Então há a possibilidade, mas ele deve ser conservado congelado. Eu já vi pessoas que congelaram por 7 anos e a cada aniversário de casamento, até a crise dos 7, come uma fatia. Depois... O Juliano mesmo presenciou uma cena de que os noivos não aguardaram um ano, resolveram comer o bolinho do topo durante a festa, no final da festa. E na mão. Comeram na mão. Arlete, chegando então ao final do nosso papo. Que pena. Pois é, uma pena, mas a gente tem um limite de tempo. E a gente gostaria que tu desse a tua principal dica para quem está começando a organizar o seu evento e que vai ir atrás de uma cake designer, de uma boleira, como popularmente se diz, na hora de escolher o bolo, na hora de escolher o formato do bolo, na hora de escolher até quanto gastar no bolo. Qual é a tua principal dica para que as pessoas possam sair em busca disso? Que procure uma profissional idônea, tá? Que trabalhe com profissionalismo e que seja uma pessoa responsável, porque muitas vezes acontece de a pessoa ir por valores e por valores não receberem exatamente aquilo que elas gostariam de ter na sua festa. E aí, ao invés de se tornar um sonho, torna-se um pesadelo. Sim, é o que a gente acaba vendo sempre, que as pessoas acabam comentando sempre, todo mundo que senta aqui nesse sofá acaba dando praticamente a mesma dica, a gente tem visto isso a cada semana. Então, na tua opinião, é melhor que se escolha um bolo mais enxuto, mais em conta, com uma boa profissional, do que tentar cometer extravagâncias com um profissional não capacitado para realizar? É exatamente isso, exatamente. Ótimo. Bom, gente, para quem esteve conosco nesse vídeo, essa foi a Arlete. Arlete, muito obrigado pela tua presença. Em meu nome, em nome do Juliano, em nome da Kelly, a gente gostaria de te agradecer. E saber que esse papo aqui poderia ir muito longe, mas a gente tem um tempo limitado. A gente está convidada a vir novamente falar de outros assuntos relativos aos bolos. Muito obrigado pela tua presença aqui. O prazer foi todo meu, eu agradeço novamente a oportunidade. Mais um momento de rever nossos amigos e será um prazer retornar. É só me convidarem. Obrigado, Arlete. Bom, para você que nos assiste aqui, esse foi o vídeo da semana. Essa semana a gente falou de bolo. Não te esquece de curtir o vídeo, te inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Isso ajuda a gente um monte. E a gente conta com vocês todos nos assistindo daqui a algum tempo com novos vídeos. Esse foi o Santo Fotógrafo. O contato da Arlete, é óbvio, vai estar aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau!